cá todo mundo, levante a mão para cá. Todo mundo a gente vai fazer dessa forma. Vai que ele vai embora e não deixa alguma coisinha. Cadê o pessoal de Jaraguá? Cadê ele? Ali. Cadê? Esse aí. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Nós cuidamos dele aqui, cuida dele para lá, tá? Deus abençoe. Grande abraço. Levante a mão para cá. Fala assim, Otton. Em nome de Jesus. Entrega tudo. Queridos pais do Senhor Jesus, olha só, uma grande honra para mim estar aqui com vocês. Gratidão ao pastor Abel pela confiança, pelo tempo concedido, tempo em que tenho certeza Deus já está falando com os que aqui estão, com os que se dispuseram a participar deste momento especial. Eu trouxe uma palavra de Deus para o coração de vocês. Eu vou ser breve, mas eu peço a tua atenção porque eu sei que Deus continuará falando hoje aqui nessa tarde. Livro de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 31. Atos 9, 31. Quem já encontrou, diga amém. Fica de pé, por favor. Atos 9, 31. Você me ajuda aí, profeta? Vamos juntos. Minha versão é um pouco diferente, então vamos fazer a leitura ali. Você apenas acompanha, diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Em algumas versões, consolação do Espírito Santo e respeito ao Senhor Jesus. Até aí, tome o seu assento, glorificando o nome de Cristo. Vai ser difícil pregar depois da Karen aqui, mas eu vou tentar. Vamos lá. Querido, preste atenção nos primeiros, não só nos primeiros, mas em especial nos primeiros 7 minutos dessa palavra, que eu quero te introduzir a um contexto que creio eu, ou espero eu, que você já esteja introduzido. Pelo menos é o que eu torço. O livro de Atos, muitas das vezes, ele é compreendido de forma limitada por pessoas que olham, visualizam seu conteúdo e transmitem para outras apenas aquilo que elas creem ser o propósito do livro de Atos. Se você está aqui e tem aí pelo menos 1 ano de crente, 2 anos, você já ouviu em algum momento que o livro de Atos é o livro que resume a história da igreja. O livro que narra como que o cristianismo se estabeleceu, porque tem que ficar claro, Jesus traz a mensagem, Jesus traz uma ideia, Jesus realiza um sacrifício, e mediante as promessas que Jesus deu para a igreja, já havia cunhado esse termo igreja, quando ele olhou para Pedro e disse: sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja já havia sido pautada, projetada, definida, desenhada nos planos eternos de Deus. A igreja não é um projeto que Deus do nada quis estabelecer só juntando gente, porque a igreja é muito mais do que isso, muito mais do que aglomeração de pessoas. Igreja é um projeto que nasceu do céu e que se cumpre na terra. Então o livro de Atos, me desculpa quebrar aquilo que você toda a vida ouviu, não é o resumo da história da igreja. E eu vou dar 2 de vários argumentos que eu poderia dar para te provar isso. Quem foi que escreveu o livro de Atos? Lucas. O livro de Atos nem era para ser um livro só, ele faz parte do Evangelho de Lucas, ele é a continuação do Evangelho de Lucas. Então é impossível, e aí você vai entender isso de uma maneira muito simples e lógica, é impossível um homem só, que tem um par de olhos, assim como eu e você, que só tem um corpo presente, atuar, participar ou estar em todos os eventos que a igreja viveu e vivenciou. Para você entender simples, de uma maneira clara o que eu estou dizendo,
quando João termina de escrever o seu evangelho, qual que é o último versículo do seu evangelho? Gente, escrevi tudo que deu, porque se eu realmente fosse colocar no papel tudo que Jesus fez no seu ministério e em vida, acredito eu que não haveria papel suficiente no mundo para conter todas as obras que ele assim realizou. Eu acho isso lindo, porque a gente acha que tem todo o conhecimento de Deus na Bíblia. A teologia, na sua extrema face, só para quem entende de fato e para quem não se escandaliza por qualquer coisa, vai dizer para a gente que se a Bíblia tivesse o todo de Deus, a Bíblia seria Deus e não Ele. A Bíblia é a parte de Deus que Deus quis revelar para a gente. E posso dizer, é muito mais do que suficiente que a gente precisava para a gente andar em fé, progredir, avançar, conquistar e vivenciar aqui a salvação que Ele irá concretizar quando chegarmos lá. Ponto. A Bíblia não é o todo de Deus, é o todo que Deus quis revelar. A Bíblia não é tudo que Deus é a parte que Deus quis entregar para a gente. Quem está comigo diz amém. Então, o livro de Atos se pauta da mesma lógica. O livro de Atos não é o resumo da história da igreja. O livro de Atos é um diário de viagem de um homem. Que homem? Lucas. E Lucas era ou não um dos 12 discípulos? Mas era amigo deles. Lucas era amigo de Paulo, era amigo de Pedro, era amigo de João. E ele começa a redigir o livro de Atos mediante uma encomenda, acredite você se quiser. Alguém já ouviu falar de Teófilo? Escrevi o primeiro tratado a Teófilo. Que primeiro tratado é esse? Evangelho. Que evangelho? De Lucas. O primeiro tratado é o evangelho que Lucas escreve. Teófilo se converteu de tal forma, de tal maneira, que, tendo propriedades, tendo bens e tendo dinheiro, ele vai chamar Lucas e vai dizer: Lucas, conheço tua fama, você é inteligentíssimo, e o seu perfil é o perfil que eu preciso. O que você tem em mente? Eu vou patrocinar uma das maiores obras literárias que esse mundo já viu, e eu vou entregar para os fiéis que estão se convertendo o que Jesus fez, quando Ele fez, como Ele fez, quem Ele chamou e onde Ele esteve. Assim nasceu o Evangelho de Lucas, um homem rico e um homem inteligente. A igreja hoje é edificada porque 2 homens se conheceram e deles nasceu a obra literária que resume e traduz a salvação que Cristo trouxe à terra. Beleza, se tu vai patrocinar, eu vou. E ele foi. Deu tão certo que do primeiro volume saiu o segundo. Gente, escrevi o primeiro tratado a Teófilo, Atos 1, versículo 1. Só que agora eu já não estou mais perguntando para os outros o que aconteceu quando eles andaram com Jesus. Agora eu estou vivendo. Mas Lucas, tu é gentil. Calma, você já vai entender. Antes, quando eu busquei aquilo que acontecera no ministério de Jesus, as pessoas me contaram. Agora, isso eu estou vivendo, eu estou vendo e eu estou participando. O Evangelho de Lucas é narrado em terceira pessoa e o livro de Atos em primeira pessoa. Lucas está lá, está participando, está no meio. Pois bem, terminando, falei 7, já foi 5, mais 2, e eu termino a introdução. E Atos 9, é importante? Claro. Depois de Jesus, qual é a personalidade mais famosa do Novo Testamento? O apóstolo Paulo. E adivinha em qual capítulo ele se converte? 9. No início do capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo. Saulo, que era chamado Saulo, e que fique triste se você quiser, continua sendo chamado. Porque quem entende de Bíblia sabe que isso aí é uma coisa que a gente já aprendeu faz tempo. A ideia não é Saulo ter mudado de nome. Porque deixa eu te explicar uma coisa simples, porém histórica. A maioria dos personagens da Bíblia Sagrada não eram chamados por um nome só. Pedro era chamado de Bar-Jonas, Simão Pedro, filho de Jonas, e por aí vai. Paulo, então, dentro do mesmo contexto, era chamado de Saulo e posteriormente Paulo. E o que isso importa, Otto? Que a Bíblia está ensinando para a gente parar de se prender ao misticismo de nomes.
Porque nome vão dar para você o que quiserem dar, só não podem e não irão tocar na identidade e na essência que você carrega. Pode chamar de Paulo, pode chamar de Saulo, pode chamar do que quiser. Agora quem vive aqui é Cristo e não mais eu. Então, como é que a gente compreende isso? Como é que a gente entende essa questão, essa ideia? Paulo agora está passando justamente por isso. Ele vai se conver no caminho para Damasco. O que ele ia fazer lá? Uma chacina. O que ele ia fazer lá? Matar a gente. É o que ele fazia. Então, dentro dessa concepção, a gente termina a introdução com o texto que você já conhece: a conversão de Saulo. Dentro da ideia de Saulo se convertendo, mudando de vida, passando a vivenciar algo novo, a gente aprende algumas coisas. Saulo se converteu num dia e começou a pregar no outro? Foi para a Arábia, porque antes de se levantar para ensinar, ele tinha que sentar para aprender. Otto, mas ele já sabia. Do que adianta saber uma lei interpretada de forma errada? Eita! Do que adianta uma lei interpretada de forma errônea? O que vocês estão fazendo aí? Hã? Ah não, já está aí já. Ele já está gravando. Volta aqui, gente. O que a gente aprende nessa ideia? O que a gente aprende nessa viagem missionária? Paulo se converte. E a conversão de Paulo, depois, é seguida por um período de aprendizado. E esse período de aprendizado de 2 anos, se acha mesmo que foi um período só de aprendizado? Não. Foi um período no qual ele lidou consigo mesmo. Como assim, Otto? Paulo se isola. Como é que eu vou voltar para falar sobre Jesus se as minhas mãos estão sujas de sangue inocente? Como é que eu vou voltar? Qual é a credibilidade e autoridade que eu vou ter se as pessoas ainda têm na mente delas um Paulo que era tirano, um Paulo que era um monstro? Irmão, pelo amor de Deus, entende o que eu vou falar aqui agora. Todas as vezes que Paulo se propunha a pregar o Evangelho, todas as vezes que Paulo se propunha a plantar uma igreja, todas as vezes que Paulo se propunha a escrever uma carta para alguma igreja, o seu passado o assombrava, dizendo que ele não era capaz e habilitado para fazer isso. Talvez muita gente, talvez não, certamente muita gente passa pela mesma coisa, só que a grande lição simbológica e profética da vida de Paulo é a que eu vou falar para você aqui agora. Antes de encontrar com Jesus, realmente as suas mãos estavam cheias de sangue inocente, só que depois que ele encontrou com Jesus, a ironia, o corpo dele todo ficou cheio de sangue inocente. Otto, me explica que eu não estou entendendo. Antes Paulo seria julgado pelo sangue de muitos, mas Paulo foi salvo pelo sangue de um. Antes Paulo iria pelo inferno pelo sangue de muitos, mas Paulo foi para o céu por causa de sangue de um. Agora, através de um sangue, de um homem, de um cordeiro, através do sacrifício que ele fez por mim, as mortes que iriam decair sobre mim já não irão mais, porque virando-se-me para as coisas que estão atrás de mim, prossigo para o meu alvo, que é Cristo Jesus. Olha o clichê que eu vou falar. Está na hora de deixar o passado no passado. O problema é que você dá bola para a primeira pessoa que te faz lembrar dele. Uma senha para a tua vida, para o teu ministério, para a tua caminhada: todas as vezes que o passado outrora bater na tua porta e você lembrar-se dos dias péssimos que você vivia, do comportamento horrível que você tinha e do quanto você não valia nada, você vai entender que não é deles, é o diabo que está fazendo isso. E aí a senha é muito simples. Se o diabo tem feito você lembrar do seu passado, faça ele lembrar do futuro dele, que é o fogo e o enxofre que está o aguardando. Há novidade para você. Agora já não vivo, mas eu agora. Por quê? Porque eu morri. Quando? Há 2 anos atrás. Onde? Em Damasco. Quando aquele homem se levantou, já não era mais o mesmo homem ignorante, já não era mais o homem prepotente. O dedo de Deus tocou e destruiu o meu coração de pedra.
Eu achava que estava fazendo certo, eu não dava ouvido para ninguém, eu era cabeça dura, mas apenas um dedo da graça de Deus me derrubou daquele cavalo e me fez levantar para ser alguém na presença dele. Agora você acha que eu vou dar ouvido para quem está falando de mim, do que eu fazia, do que eu pensava, do que eu falava, de como eu agia? Para eles eu não tenho que provar nada, o tempo vai provar, minha vida vai mostrar, meu testemunho vai mostrar, meu caráter vai mostrar, tudo eu vou enterrar e uma nova vida em Cristo eu diariamente vou viver. Irmão, nessa tarde eu tenho algo simples para te falar. Para de perder o tempo precioso da vida que Deus te deu tentando provar para os outros aquilo que você é em Deus, porque só é em Deus que eles vão entender também. Quem não está em Deus não vai entender quem é a nova criatura. Quem não está em Deus não vai entender quem anda em santidade. Quando eles vierem para cá, quando eles se converterem, quando eles reconhecerem Jesus, aí sim vão ver, agora eu encontrei o de verdade, aquele que vive em Deus, aquele que tem um caráter voltado para Cristo, e aquele que já não vive mais pelos seus prazeres. Eles só estão olhando pelo ponto de vista errado, aí eles falam isso mesmo. Aí Atos 9 começa com uma discussão, e tem muitas pessoas que estudam a Bíblia, que leem a Bíblia, e que ou esquecem, preste atenção, ou ignoram, mas está na Bíblia. Depois que Paulo se converte e volta da Arábia, quem o recebe é um homem chamado Barnabé. Está na Bíblia, na minha e na sua, fica tranquilo. Barnabé vai apresentar Paulo para quem? Para os discípulos, que eram agora apóstolos. Quantos? 12. Judas já tinha ido embora ontem, mas Matias estava lá. 12. Barnabé vai apresentar para eles, discípulos, o que Paulo tinha vivido. Quem está comigo diz amém. A Bíblia vai dizer que os discípulos rejeitaram ou aceitaram Paulo como um deles. Rejeitaram. Num primeiro momento, claro e evidente, rejeitaram. Não podemos aceitar esse homem como sendo um de nós. Não há lógica. Primeiro, somos judeus, já começa por aí. Segundo, não andou com Cristo. Terceiro, Jesus não chamou ele pelo nome como chamou a gente. Tem certeza? É porque tu não estava lá. E a missão de Paulo infeliz de ter que provar para eles. Paulo nunca se preocupou em mostrar para todo mundo o que ele tinha visto em Damasco, porque senão Deus mostrava para os outros. Quem viveu foi Paulo. Jesus brilhando de tal forma que a sua visão se perdeu. Quem viu foi ele, não foram os outros. Repito, outro modo de você perder tempo na sua vida. Outro modo, tentando mostrar ou provar para os outros aquilo que Deus mostrou para você. E como é que os outros vão se convencer? Tempo. Sabe por quê? Enquanto você perde tempo tentando provar para os outros aquilo que Deus está mandando você fazer, tu não está fazendo. Mas tem gente que está tão dedicada que tem nem tempo para isso. Estão falando do você, estão falando do jeito que você prega. Eu estou pregando demais para ouvir. Você está ligado no mesmo céu que eu? Sou assembleano, irmão. Sou assembleano. Estão falando do jeito que tu canta. Eu estou cantando demais para ouvir. Estão falando do jeito que eu lidero. Eu estou liderando demais para poder dar ouvidos. Separe crítica construtiva de falação, porque tem gente que só quer encher tua cabeça com coisa que elas nem viveram ainda e estão tentando ensinar você a viver direito. Irmão, vai fazer a vontade de Deus, vai pregar a palavra, vai expandir o reino de Deus na terra. É para isso que você foi chamado. Enquanto as pessoas falam daqui ou falam de lá, pega o teu arado e não olha para trás, não dá bola, não dá moral, porque Deus tem algo para tua vida e você não vai ter que provar para ninguém, e no momento certo vai acontecer e toda essa cidade vai tomar conhecimento. Ele é mulher de Deus, ela é mulher de Deus, e Deus tem algo com ele e com ela. Pois bem, Paulo passou por isso. Eu vou te falar, é muito chato.
Tomei a atitude de viver uma nova vida. Agora eu tenho que me preocupar em provar para os outros que eu estou numa nova vida? Quer saber? Eu vou sair de fininho. A Bíblia vai dizer que Paulo não respondeu à retaliação. Ouviu o que eu acabei de falar? Não respondeu ali, mas olha como é que a Bíblia é linda. Em uma das cartas, Paulo vai pegar o pincel, a pena, vai molhar na tinta, vai desenrolar o papiro, vai tomar nota e vai escrever: dizem que eu não sou um dos 12, talvez tenham razão, não andei com Jesus, não estive com Ele fisicamente, mas eu o vi, e eu posso dizer algo, eu posso não ser um dos 12, mas não por soberba ou orgulho, preciso dizer, pelo tanto de coisas que fiz muito mais do que eles todos juntos. Porém, se andarem em toda a terra, não acharão pecador maior do que eu. Paulo se defendeu se rebaixando, Paulo se defendeu se humilhando, Paulo se defendeu se colocando por baixo. Eu posso ter feito muito, mas nem em 1 milhão de vidas eu conseguiria me redimir das porcarias que eu fiz, das matanças que eu realizei. Agora eu posso assumir: se tem alguém que foi inundado pela graça de Deus, sou eu, porque eu não valia nada, eu ia para o inferno, eu matava gente, eu fazia o que eu bem queria, e Ele encontrou comigo e me deu uma nova chance. O banho que eu tomei foi de sangue, e pelo seu sangue eu sou um novo homem. Posso não ser um dos 12, um dos 1000, um dos 1 milhão, eu posso estar lá no final da fila, mas Deus me deu algo e eu vou carregar até a morte. Aleluia. Paulo não queria pertencer, Paulo queria ser. Paulo não queria fazer parte de um grupo necessariamente, porque ele não queria. Agora que a gente entendeu o que o capítulo 9 tem para falar para a gente sobre Paulo, Lucas vai fazer algo que ele amava fazer. E quem lê as Sagradas Escrituras, quem lê o livro de Atos, vai entender o que eu vou falar. Se você ler o livro de Atos, 28 capítulos, se você ler ele, você vai ver que em alguns momentos Lucas ele vai parar o que ele está escrevendo, o que ele está registrando, e vai resumir em 1 ou 2 versículos no máximo como que a igreja estava naquele momento. Exemplo, Atos 2:42. E a igreja crescia, se baseava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Lucas ele fazia isso, porque veja bem, as coisas estavam acontecendo tão rápido que nós mesmos, sendo leitores, precisamos de um posicionamento literário para a gente entender como é que a igreja estava. Olha só, Judas se matou, Espírito Santo desceu, foi curado um homem na porta do templo chamado Formosa. Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Estevão pregou num dia, foi apedrejado no outro. Gente, é muita coisa. Aí Lucas vai aliviar, suspirar e falar: bom, falemos pois então da igreja. Olha só que ilustração legal. É como se alguém estivesse chegando diante de Lucas, perguntando para ele: ó, e a igreja, como que está no meio de tudo isso aí? Lucas vai responder da mesma forma que a gente leu: a igreja está em paz. Mas não está não, não está não. Não pode estar. Tem gente morrendo, tem gente sendo perseguida, tem gente sendo apedrejada, e você vem dizer que a igreja está em paz? É porque a nossa paz nunca dependeu das circunstâncias externas. A nossa paz é gerada internamente. A gente caminha em paz, a gente luta em paz, a gente guerreia em paz, a gente vence em paz, a gente enfrenta em paz. A paz faz parte do nosso dia, 24 horas por dia. A gente confunde o inimigo, a gente anda em paz, a gente guerreia em paz. Meu Deus, porque uns confiam em carros e quebra, como? Outros em cavalos, morre, fica doente. E nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E
Ele tem para dar para a gente? Armamento, talvez. Mas algo muito maior do que isso. O que? Estratégia, talvez. Mas uma coisa a gente garante: Ele nos dará a paz. Qual? A paz que excede todo entendimento humano. Acordaremos em paz deitamos, em paz nos levantamos. Até aqui nos ajudou o Senhor. O mundo nunca vai entender isso aí. Fica tranquilo, tá? Não vai. Otto, Paulo está na jogada ainda? Paulo está na pregação? Tá. Em Atos capítulo de número 10, isso, 10, vai acontecer uma coisa muito doida. E só a Bíblia, só mesmo a inspiração do Espírito Santo, só Deus, para fazer um negócio desse, não tem como. Se os discípulos, acompanha comigo a lógica, eu sei que você é inteligente. Se os discípulos retalharam Paulo, quem era o principal representante da igreja na esfera humana naquela época? O apóstolo Pedro. Liderança, sim ou não, igreja? Então, peraí, quando os discípulos retalharam Paulo, quem é que estava no meio desse grupo? Aí Deus falou: vou ter que dar um jeito nisso. Essa história de judeu gentil vai acabar. Num belo dia Pedro vai ter uma visão. Que belo dia é esse? Um capítulo depois, 10. Pedro vai ver um manto, e esse manto vai começar a se desenrolar. Alguém sabe o que é que tinha nele? Animais, lagartos, cobras, todos animais considerados impuros. Deus vai virar para Pedro e vai falar o seguinte: está vendo, Pedro, que beleza? Pega, mata e come. Não, tua lei diz que não dá, tua lei diz que não posso, tua lei diz que é pecado. Nem ouse chamar de impuro aquilo que eu purifiquei. E o mesmo vale para o seu amiguinho Paulo. Nesse reino você é servo, súdito, mas jamais será senhor. Quem define quem sai ou quem entra sou eu. E eu tenho um negócio com a vida de Paulo. Para de ser entrave, para de ser obstáculo. Eu vou usar ele para minha glória e você vai ajudá-lo. Como assim ajudar, Otto? Agora você vai voar. Como assim ajudar? Quem é conhecido na Bíblia por pregar para os gentios? Pedro ou Paulo? Paulo. Mas quem é que chegou nos gentios primeiro? Tu queria acabar com ele, né? Mas vou te fazer abrir a porta para ele passar. Tu queria ver ele longe, só porque ele é gentio. Tu queria ver ele longe, porque ele não é filho de Abraão. Tu queria ver ele longe, porque ele não é hebreu. Mas tu vai abrir a porta e ele vai passar pregando, ganhando almas, salvando vidas, anunciando o meu evangelho, dizendo que Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza, Cristo liberta. Se o Senhor está falando, né? Irmão, quando Deus está no negócio, pode quem quiser se levantar para tentar parar, para tentar atrapalhar, para tentar ser obstáculo. Deus te deu algo, e esse algo só se Ele quiser que não vai acontecer. E a boa notícia que eu te trago é que Ele está super afim de fazer com que você vivencie a vontade dEle, o querer dEle, os projetos dEle, os sonhos dEle. E ninguém vai parar você se não for pela vontade dEle. E a igreja está em? Quem está comigo diz amém. Então, Lucas começa a escrever que a igreja está em paz. E aí, de repentemente, alguém começa a cair na realidade, né? O famoso caiu a ficha. Que homem é esse aí que fica perto da gente toda hora com esse livro aí? Amigo de Paulo. Hã? Descendente de qual tribo? Não sou judeu não. Peraí.
Você está brincando? Lucas é o único escritor da Bíblia que era gentil. Aí você escolhe. Ou a gente desconsidera 2 livros da Bíblia, ou a gente aceita de uma vez por todas que o reino não é nosso, que vai entrar quem Deus definir e desejar que entre. Entenda algo que eu vou falar aqui. A igreja já se expandiu, mas ela vai se expandir ainda mais se a gente hoje acabar com esse preconceito que a gente tem. Por aquelas portas vai entrar quem Deus desejar. Pode ter certeza, Deus vai pegar do jeito que está, mas amanhã já não vai estar mais da mesma forma. Vai haver transformação. Deus está dizendo, Deus está dizendo, pesquem que quem vai mudar sou eu. Pesquem que quem vai transformar sou eu. Pesquem que quem vai mudar caráter sou eu. Pesquem que quem vai melhorar sou eu. Só vai lá e traz que aqui eu vou agir. Só vai lá e traz que aqui eu vou mudar. Só vai lá e traz que a minha palavra vai surtir efeito. Pesquem e eu mudarei vidas através da igreja e através da pregação do evangelho. Vai lá e não escolha o peixe no mar, mas aqueles que caírem na rede, traga. Pois bem, e a igreja estava em paz e crescia em número de pessoas. Entenda o que eu vou falar aqui para você agora. A igreja crescia em número de pessoas, mas não dependia disso. Só que o que é mais interessante é que quando Pedro se converte, estou falando de Pedro, não errei não, Pedro. Quando Pedro entende o chamado que ele tinha, no mesmo dia ele ganha 3.000 pessoas. Então você está me dizendo que Jesus foi até um lugar improvável, pescador, cara, mal sabia ler, iletrado, só que Deus já estava vivenciando. Presta atenção no que eu vou falar para você. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele já viu aquele homem pregando. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele já visualizou Pedro ganhando almas. Deus jamais vai te ver com base no agora, porque agora realmente a gente, Ele vai ver, planejar e o mais lindo, prometer aquilo que haverá de se cumprir. Não importa como o mundo te vê hoje, não importa como as pessoas te veem hoje, vou falar mais, não importa como tua família te vê hoje, Deus está dizendo, já vejo em você o cumprimento daquilo que te aguarda, já vejo em você aquilo que está vindo por esses dias, eu já vi. Posso te falar, Deus já está no seu futuro te esperando. Já está lá. No dia que você vai jogar o canudo para cima, Deus já está com aquela roupa lá de formatura, te aguarda. No dia que você subir com o altar com essa pessoa amada, Deus já está lá. Pegou, né? Quem pegou? Outro, mas não estou com ninguém. Deus já está lá. Fé, irmão. Fé. Não se baseia nas coisas que a gente vê, se baseia nas coisas que a gente espera. Receba! Deus já está lá quando aquele aumento vier, que você tem esperado tanto, que você está passando uma dificuldade. Quando aquela causa na justiça for dada ao teu favor, o juiz batendo no martelo, o tribunal está vazio, Deus já está lá, já. Irmão, vem comigo. Quando aquele seu negócio deslanchar, quando o nome da sua loja começar a ganhar certo sucesso, Deus já está lá. Porque Deus é assim, Ele não vai estar contigo. Ele não vai estar contigo só no momento. Ele não vai estar contigo só durante o período em que você estiver bem. Deus já está contigo vivenciando tudo. Ele está dizendo, vai valer a pena. Eu já estou na linha de chegada te esperando. Eu vou cortar essa fita de inauguração para te dar um novo, para te encher do novo. E você vai viver coisas grandes. Eu já estou no teu futuro, te esperando. E a igreja crescia em número de pessoas com a ajuda de quem? Do Espírito? Impossível sem Ele, não dá.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Vamos combinar uma coisa. Vamos prometer pra gente mesmo. Nunca vamos, nem por um segundo, desprezar a presença do Espírito Santo no meio de nós. Deixa eu falar algo triste, mas necessário. Vai chegar um dia que já não mais teremos essa presença. Vai chegar um dia em que já nós não mais iremos poder contar com isso. É óbvio que nesse dia a gente já vai estar lá em cima. Eu creio profundamente nisso que eu estou falando. Um dia essas portas vão ser fechadas para não se abrir mais. Um dia esse som vai ser desligado e nunca mais vai ser ligado novamente. Um dia a gente vai estar anunciando um culto que nem vai acontecer. Quem está vindo comigo está entendendo o que eu estou falando. Um dia a gente vai pegar a nossa última roupa para vir para o nosso último culto. Um dia a gente vai entoar o nosso último louvor. Irmão, eu não sei se você está arrepiado do mesmo jeito que eu estou. Um dia a gente vai ouvir a nossa última pregação aqui na terra. Um dia eu vou pegar nesse microfone pela última vez. Um dia você vai ensaiar e você nem vai fazer ideia, mas vai ser o último ensaio. Por quê? Porque você, logo depois, tudo vai sumir. Você vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, para receber aquilo que está preparado para você. Aí sim, valeu a pena. Valeu a pena. Deus já está. Para você que é louco por casamento, você vai dar muito glória agora. Fica calmo que não é o seu não, tá? A festa já está preparada. Os convidados, os anjos sentados, e os anciãos 24 esperando em silêncio, para naquele dia junto com a gente dizerem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. A festa já está pronta. E enquanto isso, a igreja cresce em número de pessoas. Com a ajuda do Espírito Santo e mostrando grande respeito pelo Senhor G. Por que respeitam tanto? Se Ele já não está mais no meio de vocês, é porque estamos no caminho para reencontrá-lo. Casamento é fidelidade. Jesus pode não estar aqui, o mundo julga tanto a tua busca pela santidade, né? O mundo fala que você é doido, que você não curte, que você não se amarra em prazeres, que você é quadrado. Irmão, se quadrado for a forma que encaixa no céu, a gente nasce, a gente morre quadrado, porque é pra lá que a gente vai mesmo. Podem falar que você é retrógrado, pode falar que você é museu, podem te chamar de Bíblia, podem te chamar do que for. Eu vou voltar no começo da mensagem só para quem pegou. Nomes vão te dar quantos quiserem, mas identidade ninguém arranca de você. Teu caráter ninguém tira de você. Tua essência ninguém tira de você, irmão. Respeito pelo Senhor G. Sabe por quê? Vocês podem não estar vendo ele aqui, aleluia, mas esse projeto que ele entregou pra gente, a gente vai honrar até a morte. E agora você vai ficar de pé glorificando a Jesus, que a gente vai falar exatamente disso para fechar com chave de ouro. Quem entendeu até aqui diz amém. Então não perde o foco. Preste atenção. Qual foi o único discípulo que morreu de causa natural? Quem? Então todos os outros foram mortos. Marcos, quando foi pego, segundo os escritos da Biblioteca do Vaticano, seu corpo todo foi envolvido por correntes. Essas correntes foram presas numa carroça, arrastadas por 2 fortes cavalos. Soldados entraram na carroça e açoitaram os cavalos para que eles andassem. E enquanto a multidão assistia da janela das suas casas e da calçada, o
corpo de Marcos, estando vivo, ainda, foi sendo despedaçado, até que por fim, ele padecesse. Filipe, depois que foi capturado, segundo o relato da Biblioteca do Vaticano, teve a sua pele tirada do seu corpo, ainda vivo, e depois de ter sido esfolado por inteiro, este corpo, ainda vivo, foi exposto em praça, para que os vermes o comessem, enquanto as pessoas viam. Pedro, segundo registros históricos, foi levado para a cruz, e virando-se para o seu carrasco disse: inverta ela, porque não sou digno de morrer como meu Senhor. E assim, um por um, os discípulos ou apóstolos foram sendo entregues nas mãos dos homens. Quem está ouvindo agora em silêncio está achando que a igreja está acabando, né? Mas quem entende de Bíblia sabe que cada um desse que morria, mais 10.000 eram agregados. A morte do Marte é a semente do crescimento da igreja. E o mais lindo de todos, Estevão com seu rosto ensanguentado. Quem estava perto? Paulo, segurando as túnicas de quem estava matando ele, olhou para o céu e disse: eis que vejo a destra de Deus. Pai, não lhes impute este pecado. A morte jamais vai amedrontar uma igreja que já morreu faz tempo para si e que está vivendo a vida de Cristo. Deixa eu te explicar algo que talvez você nunca entendeu, sempre ficou boquiaberto. Sabe por que os homens da Bíblia nunca temiam a morte? Sabe por que os homens da Bíblia nunca recuavam diante da morte? Sabe por que eles disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Sabe por que Lutero disse: não me envergonho do Evangelho? Porque eles já tinham morrido para si faz tempo, e a vida que carregavam era a vida de Cristo neles. Eu vou ser objetivo, eu vou ser claro, eu vou ser sucinto. Se você ainda está vivendo a tua vida e você ouviu toda essa pregação, hoje você morre para si, porque Cristo vai nascer dentro de você. Eu quero, eu desejo, eu anseio, eu almejo. Então sai correndo do lugar que você está e venha para o altar, para você de uma vez por todas, sem mais delongas, sem mais enrolação, aceitar Jesus na tua vida, porque Ele vai te salvar hoje aqui. Estou te esperando, estou te aguardando. Eu vou ter paciência, pode vir, pode vir. Mas eu estou aqui, eu comprei a pulseira, o que vão pensar de mim? Eu sou isso, sou filho de pastor. Irmão, eu fiz uma pergunta. Se você não tem certeza hoje, consciência de quem te salvou e de que você é salvo, não perde mais seu tempo, vem aqui para frente que eu vou orar pela tua vida. Eu vou ser o único responsável pela tua eternidade é você mesmo. Então ou você vem ou você vai ficar esperando os outros mesmo. Hoje eu estou te inspirando a ser corajoso. Tome a decisão que vai mudar a sua vida. Uma pessoa já veio, a igreja que se alegra com a conversão de almas, aplauda o nome de Jesus. Mas a notícia que eu tenho para você é que o céu tem espaço para todo mundo. Faça a sua reserva hoje. Aleluia. Eu poderia terminar essa pregação de muitos jeitos. Pastor Abel, vem cá. Vai aplaudindo, irmão. Tem mais gente se reconciliando hoje.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, depois já passo para o pastor. Vocês acham que a vida de Paulo, a partir do momento que ele começou a exercer o ministério dele, foi uma vida de paz? Mas a igreja andava em paz, não é verdade? Então, para quem entende de simbologia bíblica, de tipologia, isso aqui vai ser um chute no ângulo, um gol de falta, aos 45 do segundo tempo. Vamos encaixar as peças. Eu sei que você é inteligente, vai me ajudar. Aqui nessa mão eu tenho duas pessoas, Paulo e Pedro. Aqui nessa mão eu tenho dois elementos, gentios e igreja. Se eu tiver que juntá-los, Paulo representaria a igreja ou os gentios? Gentios. E Pedro representaria o quê? Quando Paulo chegou no primeiro momento, aceitaram ele ou retalharam ele? Quando os gentios pensaram que poderiam ter parte da promessa de Cristo na vida deles, no primeiro momento, a igreja aceitou ou negou? Negou. Só que em dois casos, em um e no outro, Deus interviu. Jamais neguem quem eu aceitei faz tempo. Jamais rejeitem quem eu já aceitei. Não trate como bastardo quem eu já chamo de filho. Hoje vocês são essas pessoas. E a igreja de hoje, depois de apanhar muito, estou falando desde o começo, hoje a gente aprendeu. Sejam bem-vindos à nossa família. E que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, ore por eles. Eu só pesco, o Senhor cuida. Coloca a mão no coração aí. Diga-se comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu estou reconhecendo o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Faça da minha vida um milagre. Toma o controle da minha vida. Não me deixe, porque a partir de hoje eu quero seguir os teus passos. Em nome de Jesus, amém. Agora vocês que reconciliaram, olha para trás lá. Bem-vindo à família. Deus abençoe. Pastor Chaco, sobe aqui. Otton, Deus abençoe, Otton. Gente, eu já estava alinhando ali com o Otton ali, com o profético que sou, com o pessoal.